Falando de guerra, na Ucrânia, moradores tiveram que deixar suas casas por conta de inundações, pela explosão causada por conta de uma explosão numa barragem. As equipes de resgate trabalham para retirar pessoas ainda ilhadas e é sobre esse assunto, trazendo atualização de momento, que a gente conversa agora com o Américo Martins. A situação é ainda muito difícil, não é, Américo? Sem dúvida, Tainá. Olá de novo. É uma tragédia dentro dessa tragédia maior que é a guerra. Muitas pessoas tiveram que passar a noite e parte do dia em cima de telhados esperando resgate, porque a água realmente chegou com tudo e hoje chegou no seu pico de inundações. Pelo menos 30 cidades na região foram inundadas, 10 cidades que são hoje controladas pelos invasores russos e 20 cidades que são controladas pelos ucranianos. Essa era uma barragem de uma hidroelétrica. Tanto Ucrânia como Rússia acusam o outro lado por terem sabotado essa barragem. Não se sabe ainda exatamente quem foi. As maiores indicações é que teria sido um ataque dos russos contra essa barragem, porque eles queriam deter o avanço de tropas ucranianas que estão numa contraofensiva para tentar retomar o território que foi ocupado pelos russos. Os dois governos trocaram muitas acusações hoje. O Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, chamou isso de uma bomba ambiental, porque destruiu, obviamente, muita coisa do meio ambiente do país e acusou os russos de usarem essa explosão, essas enchentes todas como uma espécie de arma na guerra. E o presidente russo, Vladimir Putin, seguiu na mesma linha. Ele telefonou hoje para o colega o Erdogan, lá da Turquia, e disse que tinha sido uma catástrofe essa questão da barragem por conta do impacto humanitário e também ecológico. Ninguém sabe até agora exatamente quem foi. As maiores indicações que teria sido um ataque russo. E a guerra continua, inclusive. A Ucrânia hoje parece que começou a voltar a ter ataques mais significativos contra a linha de defesa da Rússia na área de Bakhmut, que é uma das cidades que foi controlada muito recentemente pelos russos. Então, continuamos com uma guerra muito forte e essa tragédia aí humanitária e também ambiental, Tainá. Obrigada, Américo Martins. O Lorival está com a gente também no 360 de hoje para falar sobre isso, a explosão na barragem que ocorre bem em meio à contraofensiva do qual tratávamos, não é, Lorival, na segunda-feira, contraofensiva ucraniana. Qual é o impacto? Tem algum impacto nessa contraofensiva, Lorival? Boa tarde. Muito grande. Boa tarde, Tainá. Sim, um impacto muito grande, porque esse ponto em que essa área que está agora inundada, ela era exatamente a área mais estratégica para a Ucrânia, no sentido de tentar avançar na direção da Península da Crimeia, que é o território mais valioso do ponto de vista político que a Rússia invadiu em 2014. Então, a Ucrânia aparentemente estava se preparando para um desembarque anfíbio sobre o rio Dnipro, mas agora o rio Dnipro virou um grande lago, uma gigantesca área inundada, né? Isso do ponto de vista militar. Do ponto de vista ainda político ou geopolítico, acaba que, como consequência, isso está levando o Ocidente a entender que precisa providenciar mais rapidamente aviões para a Ucrânia, já que essa parte de território, de terreno está comprometida. E aí haveria, então, uma maior disposição de entregar caças F-18 Hornet, por exemplo, para a Ucrânia. Agora, do ponto de vista humanitário, que é o mais importante, é um desastre dos dois lados, tanto o lado ocupado pela Ucrânia quanto o lado ocupado agora pela Rússia. Ou desde maio do ano passado, a Rússia ocupou a margem leste do rio Dnipro
onde está essa represa, onde está essa barragem. Ela ocupa desde maio e em outubro o presidente Zelensky disse que tinha informações de que teriam sido instaladas dinamites nela e pediu observadores internacionais, o que não foi feito. Mas a população do lado oeste, ou melhor, do lado leste, que é o lado controlado pela Rússia, não está recebendo nenhum tipo de assistência das Forças Armadas russas que controlam essa área. Estou ouvindo ao longo do dia hoje relatos desesperados de pessoas que entraram em contato, por sua vez, com pessoas que estão lá, porque o contato direto é muito difícil, porque é totalmente controlado, não tem sinal de internet, é muito difícil falar com as pessoas que estão nas áreas controladas pela Rússia, né? E não está havendo nenhuma assistência nessa área, que é mais inundada ainda do que a área oeste. Por quê? Porque a margem leste do rio Dnipro é mais baixa do que a margem oeste. Então, a tragédia humanitária é mais forte ainda, por essas duas razões, na área controlada pela Rússia do que na área controlada pela Ucrânia, onde pelo menos o governo, as Forças Armadas, tem interesse de salvar a sua própria população. Os russos não lidam com a população ucraniana em área ocupada militarmente pela Rússia como uma população sua, pelo contrário, mas como uma população hostil que não aceita essa ocupação. Então serve também de punição para os civis, para a população civil da Ucrânia que está sob controle da Rússia. E é também uma forma de destruir uma área que provavelmente eles perderiam militarmente com a contraofensiva ucraniana. Tainá. Perfeito, obrigada pela análise, Lourival. Eu volto contigo durante 360.